E esse dia, eu recebi de um aluno, que até eu queria que um dia eu quero ver se eu trago ele aqui. Ele também trabalha com gráfica. Aí fez uma canequinha e botou amém assim. Em hebraico e português. Engraçado. Então, eu estava comentando ali com o Bispo França e com o pastor Rafael sobre essa questão da palavra shalom, né? Ela, em hebraico, ela são essas 3 letrinhas aqui, tá? Que você pronuncia como shalom, tá? Agora, tem uma chave muito linda nessas palavrinhas, porque shalom não é somente paz. Traduziram para nós paz, mas não é. Além de paz, shalom significa integridade, ou seja, Deus vai tudo que está quebrado, Deus vai completar na sua vida, tá? E também shalom significa harmonia, daí o nome de Salomão é Shilomo, né? Que é um homem que está harmonizado. E o que eu gostei mais foi essa, que shalom significa restituição. Então, shalom não é só ausência de guerra, não é só isso não. Não é só paz. E no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, você é testado se você está no shalom ou não. Porque a pessoa vai tentar tirar a tua paz. Se você estiver inteiro, você vai dizer igual o outro: a carruagem passa e os cães ladram. E a carruagem passa. Porque não está te atingindo nada. Você está bem com você mesmo e com Deus. Você está em harmonia com Deus. Pode chamar de feio, pode pegar o teu lugar. Quem sabe não era para você estar naquele momento ali, né? Mas toma meu lugar, toma minha. De repente não era para você estar ali. Que o texto fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmão, shalom é muito mais do que nós imaginamos. Paz é você se acordar, é você passar o dia inteiro tentando entender que você está integrado a Deus, você está em harmonia agora com Deus, que você está em restituição. Por quê? Porque nós fomos salvos o quê? Pela graça, mediante o quê? A fé, como falou o Carlinhos, né? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então chega de historinha, vamos avançando, né? Vamos tentar hoje entrar numa cidade chamada Cafarnaum, que na verdade, né, diz que é a vila de Naum. Diz que possivelmente Naum tenha vivido aí no século VII antes de Cristo e tenha vivido ali. É o lugar onde é que esse homem viveu. Naum viveu nesse lugar aí. Um lugar pequenininho. Jesus, ele vai ter muitas histórias, porque quando você vê ali, por exemplo, né, nós temos aqui o Mar da Galileia. Por que é Mar da Galileia? Lembram-se? É água doce ou água salgada lá? O que vocês acham? Pela lógica é salgada. Mas para eles não é água doce. Por quê? Porque essas águas, lembram da outra aula? Essas águas, elas vêm da onde? Elas vêm do
Monte Hermon, lembram? Monte Hermon. O Monte Hermon, ele derrete, tá? E aí forma esse lago aqui grandão. Vem do Monte Hermon, vem águas geladas, né? Depois vai formar o Rio Jordão. Aí quase embaixo aqui, você vai ver que vai formar aqui tem esse lago aqui, né? E aqui vai ter uma aberturinha que ele vai passar e vai nascer aqui o famoso Rio Jordão, que diz na realidade que é um rio de águas muito frias, geladas. Águas geladas. E Jordão significa aquele que desce, não é aquele que desce? Então, quando eu e você nos batizamos, nós descemos para morrer o velho homem e surgir um novo homem. Por isso que Naamã, ele teve que descer as águas do Rio Jordão. E quando ele saiu, a sua pele era a pele como se fosse de um bebê. Então há muitos códigos aqui. E vamos lá. Então, a história, Cafarnaum está muito ligada com a história de Jesus e com a história de Pedro, tá? Muito ligada mesmo. Por exemplo, Jesus, ele vai nascer, né, em Belém, aqui embaixo, né? Ele nasce aqui em Belém, mas ele vai viver onde? Ele vai viver mais para cá, para Nazaré, em Nazaré. Ele passa, mas a questão é, irmão, Jesus não era muito bem quisto. Sabe aquela pessoa que, quando você é pequeno, quando você não tem expressão, as pessoas acham você bonito, acham boa a sua mensagem, mas se você começa a crescer muito, aí você começa a incomodar as pessoas, aí gera inveja. Então, Jesus, quando era pequeno no templo, eles gostavam de ouvi-lo, mas ele cresceu e tornou-se o que? Um ponto de referência. E aí causava sempre a inveja, né, dos homens. O homem não tem ciúme, né? Quem tem ciúme é mulher. O homem tem inveja, e a inveja mata. É porque a inveja, ela quer o teu lugar. A inveja quer o teu emprego, quer a tua casa, quer a tua esposa. A inveja quer o que você tem. Ela quer o teu lugar. Foi lá no princípio, foi assim. A serpente, ela quis tomar, ela teve inveja de Deus e quis tomar o lugar de Deus no coração do homem. Então, inveja é sempre assim, tá? É a pessoa que quer tomar o teu lugar. E Jesus aparece ali e as autoridades eclesiásticas, elas ficaram como que meio incomodadas, porque Jesus, como falou o Carlinhos, né? Jesus não somente o discurso dele era um discurso que não era baseado na pessoa dele, mas as palavras de Jesus tinham muita autoridade. Este é o segredo, né? Como falou o Carlos, nós temos que, as nossas atitudes, elas têm que estar fundamentadas no nosso discurso. E o nosso discurso é a palavra de Deus. As pessoas vão olhar para nós e vão dar crédito se nós estamos cada vez mais tentando seguir o que nós falamos. Vamos analisar o que nós estamos falando. Tá? Então, eles viam que Jesus, não só o discurso dele tinha fundamento, mas as suas atitudes eram de acordo com o seu discurso.
ele tinha 2 pesos. Já os líderes tinham um bom discurso, mas as suas atitudes, elas deixavam a desejar. E Jesus, não, Jesus era completo em discurso, em palavras e também em atitudes. Então, Cafarnaum é um lugar que daqui a pouco Jesus vai ser quase que constrangidos a ir morar em Cafarnaum, tá? Ainda mais que diz que depois que José morre, o seu pai morre, ele fica indeciso. Então ele fica ora vivendo em Belém, tá? Mas é interessante que Cafarnaum fica a noroeste. E Jesus, ele sempre ficou mais para o norte do que para o sul. Interessante, né? Jesus nunca quis ficar muito para o sul, não. Sempre quis ficar mais lá para cima. Por quê? Aqui tinha um rabino chamado Hilel. Aliás, Hilel, que as mensagens desse rabino, elas eram uma mensagem que Jesus aproveitava para interagir com o povo. E era uma mensagem mais esclarecedora do que esse aqui, que era muito radical. O Shammai era muito radical. É tipo aquele cristão que é radical demais, muito azedo. Então Jesus, porque, irmão, nós temos que, para assim atingir as pessoas, nós temos que pegar alguma coisa que as pessoas entendem e em cima daquilo ali você trabalhar nela. Fica mais fácil. Você tem que conhecer alguma coisa daquela pessoa e trabalhar com aquela realidade dele. Então o que faz Cafarnaum? Mas Jesus, o que acontece? O que mais nós temos aqui ainda? Nós temos, lembra do texto que fala que Betsaida, ai de ti Betsaida, lembra? Betsaida e Corazim. Betsaida, Corazim, vocês tiveram a oportunidade, porque de Cafarnaum para Betsaida dava 8 quilômetros. Aliás, da Corazim, mesma coisa, aqui também dava 8 quilômetros. Daqui para cá dava 8 quilômetros, aqui dava 8 quilômetros. Era tudo um pertinho do outro. Aqui em Nazaré, praticamente dava também 8 quilômetros. E Jerusalém estava distante 170 quilômetros, tá? De Cafarnaum. Mas Jesus, ele não gostava de ficar nessa área aqui. Ele ficava mais aqui. E aqui, irmãos, as pessoas se habituaram muito com Jesus. Cafarnaum, irmãos, por que ele fala assim? Haverá mais, assim, não haverá tanto rigor com Sodoma e Gomorra quanto haverá com Betsaida, com Corazim e contigo, Cafarnaum. Por que ele fala isso? Porque, lembra, em Cafarnaum, lembra daquele milagre que eles levam o paralítico no teto, pelo teto? Lembra? Levam o paralítico através do teto. Tá? Através do teto. Isso aí foi em que lugar? Cafarnaum. Tá? Que mais? Lembra daquele homem que pediu para, aquele centurião que pediu para Jesus curar o servo dele? O centurião e o servo. Lembra? Então isso também foi em Cafarnaum. Tá? Então, e o servo. Que mais? Lembra depois? E o servo? O centurião e o servo. Lembra de Jairo? Fluxo de sangue. Tá? Também foi em Cafarnaum. Jairo e a filha. E o fluxo de sangue. Ele andava tudo isso a pé ou... Tudo a pé. Alguém supõe que ele usava um burrito. Você está falando negócio de
ele tinha um Uber, né? O Uber dele era As pernas. veja bem, boa pergunta. Vamos lá. Observa aqui, ó. Aqui ele vai usar, porque aqui é mar, né? Aqui é o lago, né? Ele usava geralmente o quê? A barco, né? Até onde dava. Que tem o Rio Jordão aqui, ó. Tá certo. Então ele devia usar geralmente, né? Ele tinha que usar um barquinho, né? Sempre ele está no meio do mar, com um barquinho, né? Então é uma muito boa pergunta dela. Porque Jesus ia se hospedar em que hotel? Não, muito legal, muito legal. De mim aqui atrás. Tá? Tá? Não, é muito legal porque é a aula que nós tivemos anterior, né? Quem, onde, quando e como. Como ele se movimentava. Pagava um Uber? Não sei. Não, porque eu sei que ele só usou o jumentinho uma vez, né? Para entrar na cidade. Tá? Ele teve moto. E vocês vejam que é a moto da época. Vocês vejam que elas ficavam próximas sempre ao rio, sempre ao mar, sempre está perto, tá? Porque a água ela é fundamental. Tá? E você pega um lance para quê? Se você não tiver a água da vida que é Jesus, a nossa vida fica mais difícil. Tem que estar próximo da água, né? Por isso que é água doce, não é água salgada. Mestre, Oi, querido. só para a Fórmula eu estava lembrando. Não. Era o Império Romano, né? Tinha os meios através de cavalos também. Tinha. Só que era uma coisa mais cara, né? Então assim, era pouco. Que nem Filipe, quando encontra aquele da Etiópia, né? Do Nuco, ele estava dizem que estaria numa dessas assim. Tá, porque ele era uma autoridade. Ele era Né? uma autoridade. Tinha outros meios de Não, era transporte. normal isso, né? Só para Jesus. Mas que tinha que ter. Você não pode, tinha que ter a condição. É muito normal. Se bem que a marca de Jesus, irmãos, ele me impressiona. Eu acho que agora que eu estou assim, entendendo melhor. Porque Jesus, irmãos, tudo que ele usou era emprestado. Ele nunca comprou nada. Ele era o dono, criou todas as coisas. Mas não tinha nada. Tudo que ele usou foi emprestado. Dá para entender isso, irmão? Tinha tudo e não tinha nada, né? Aquela Está história. entendendo, irmão? Isso não encheu o coração dele. Vamos cometer ali com o bispo Rafael. O que falou Deus para Abraão? Tenha tu uma bênção ou seja tu uma bênção? Seja. E por que eu quero ter bênção? Para deixar para os filhos. Obrigada. Verdade. Eu quero criar confusão, só isso. É verdade. Mesmo depois de morto. E fazer inventário. Só para isso. E dar dinheiro para o governo. Isso também. Gente, o coxo que ele usou, aliás, a manjedoura que ele usou era emprestado. O burrinho era emprestado. A última casa era emprestada. Onde ele ficava aqui em Betânia, aqui perto ficava Betânia. Betânia era um lugar que também era emprestado. Tinha lá para ele uma cama, uma mesa ali. Irmão, nada era dele. A última ceia. Fica na Foi frente. emprestado. A última ceia foi na casa emprestada. Eu até falei isso, né, mestre? Não tem onde recostar a cabeça, Né? Não tinha nada, irmão. E era o dom de todas as coisas. Verdade. Né? Lá no sul tinha muito isso no meu tempo, né? As pessoas mais ricas que eu encontrei no sul eram pessoas que não davam nada por elas, mas nada. Não tinha aparência nenhuma. E tinham tudo. Entendeu? E agora os que não tinham, queriam apresentar que tinham. Ah, mas é muito normal. Quer dizer, não mudou muita coisa não. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas pegando assim, né? Lembra o Poderoso Chefão? Do filme do Don Corleone? Como é que ele falava? Ele gritava muito, que ele era poderoso, não é isso? No filme, como é que ele faz? Ele
fala bem baixinho. O cara tinha maior autoridade. O cara mandava em todo mundo, gente, na época. Irmãos, assim é o cristão. O cristão que tem autoridade, ele não precisa, né, começar. Não. A sua presença ali faz a diferença. As pessoas ficam incomodadas, tu já percebe. Aí tu tem pena delas. Né? Eu nunca me esqueço, a Rita fala que eu sou meio tradicional, né? Mas às vezes, uma vez eu estava num ônibus e a turminha estava fazendo bagunça, eu falei, Senhor, esse demônio faz muita bagunça aqui, cala a boca deles. Aí no instantinho um cochilou, o outro andou, sabe? Tá? Uma vez nós estávamos indo dar aula em Madureira, e aí assaltaram o 685, bem próximo da igreja de Madureira. 2 caras. Embarcaram na frente, pegaram o motorista. Eu fiquei ali em espírito, de que eu estava dormindo, orando. Eu sei que deu tanta confusão com eles, irmãos, que eles foram embora. Aí uma senhorinha lá, de guarda, falou, não, se eles viessem, eu batia neles. Aí todo mundo ficou valente, entendeu? Eu fiquei só olhando assim, interessante, né? E nós temos que ter autoridade e poder, não precisa ninguém saber. Sabe? Então Jesus era o Todo-Poderoso, mas pedia emprestado. O sepulcro dele, a sepultura dele foi sepultado onde? Era emprestada de José de Arimateia. Tudo era emprestado, irmão. Sabe? Irmãos, o Rei dos Reis. Então, para ele viver num lugar aqui, ele não ficava muito porque as pessoas se sentiam incomodadas. Os donos que se achavam, né? Que eram donos de tudo e que não eram nada, se sentiam incomodados. Mas não eram as pessoas, na verdade era quem... Irmãos, nunca esqueça, nunca fique zangado com ninguém na rua, ou até em casa, na igreja. Não fique zangado com a pessoa. O que falou Jesus para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Porque ele percebeu que Pedro, o diabo usou a boca de Pedro. Não tem que ter pena do irmãozinho, de quem quer que seja, sabe? Você tem que ter assim, né, esse discernimento, que você é o irmão mais velho, que consegue ver melhor, consegue ver mais longe. Mas para você ter essa atitude de Jesus, tu tem que estar no shalom. Você tem que estar em harmonia, integridade. Você foi restituído. Você está calmo, sereno e tranquilo. Sim, bem. Posso lhe ajudar? Porque você está semeando para o reino. Irmão, nós temos que ser TI. Conhece o TI? O que é TI? O que é TI? É tecnologia do quê? Da informática, não é isso? Que é o tecnicólogo da informática, não é isso? E nós somos o outro TI, sabe? Por que nós somos o TI de Deus? Porque nós somos transformados para quê? Eu sou transformado para o quê? Para o quê? Influenciar, que mais? Tudo I, né? Influenciar, eu sou transformado para informar. É isso que a minha função é essa, irmãos. Então eu preciso ter essa mudança, que trans é mudança. Então eu só vou mudar o mundo à medida que Deus mudar o Jorge. Enquanto Deus não mudar o Jorge, o mundo não vai ser mudado. Eu tenho que ser um TI. Eu tenho que ser um agente transformado
para influenciar pessoas. Irmãos, a igreja primitiva com Jesus, ela mudou toda a história da humanidade. Lembra que é antes de Cristo e depois de Cristo. A história mudou. Então temos os discípulos de Jesus, que foi comentado aqui, né? Esses homens mudaram a história da humanidade. Porque Deus mudou primeiro eles. Então Jesus em Cafarnaum, agora fica assim uma grande questão sobre Cafarnaum, né? Por que Cafarnaum? Porque Cafarnaum, irmão, tinha, além de Cafarnaum ali, era uma cidade onde também, morava Zebedeu, morava Tiago, que eram pescadores. Alguém acredita que a mãe de Zebedeu era Salomé, que era irmã de Maria? Alguém supõe isso. Por que Jesus vai ficar tanto tempo em Cafarnaum? Vai se dar bem em Cafarnaum. Porque ele tinha uma certa parentela ali que suportava mais ele. E tinha os pescadores. Tanto é que você chegar em Cafarnaum, tu vai ver na frente, ali da cidade, tu vai ver uma escultura do Pedro, e nessa escultura vai ter o Pedro na mão direita, ele vai ter ali a palavra de Deus, tipo assim, né? Considera que ele é um homem que Deus deixou para transmitir a palavra. Então, na sua mão direita, ele vai ter, ele vai estar segurando tipo de um livro, né? Na mão esquerda, ele vai estar um cajado, e aos pés dele vai estar a rede. Na mão esquerda, o cajado. Que diz que ele é o pastor, né? A igreja romana fala que ele é o primeiro pastor da igreja. E aos pés dele vai estar a rede. Então, aos pés, aliás, nos pés, aos pés, né? Aos pés, a rede de pesca. E até hoje, lá, né, em Cafarnaum, temos as ruínas da casa de Pedro, que alguém acredita que a igreja que está hoje lá, acredita-se que esteja em cima dos fundamentos da antiga casa de Pedro. Só que essa casa era feita de pedras de basalto, tá? Pedra de basalto. Então, acredita-se que onde está essa igreja hoje, que foi feita na década de 90, de várias igrejas, né, que tem ali, de basalto. Então, hoje, tu vai ver que são pedras, não sei qual é o nome que eles dão, que até a Universal trouxe as pedras. São pedras amarelas agora, aquela pedra bonitona. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que Cafarnaum viu esses milagres. E lembram-se também quem é que estava na coletoria e por que ali é colocada a coletoria? Que é Mateus que está ali. Jesus vem e diz: segue-me. Essa cidadezinha, irmãos, por incrível que pareça, e eu pedi uma ajuda universitária para trocar de página. Eu apenas tenho que fazer esse curso que eu não fiz, né? Ainda não peguei essa aula dele. Então, essa cidadezinha, irmãos, pequenininha, ela era o posto alfandegário, tá? Ali onde cobrava impostos da Líbia e da Síria, tinha que passar ali, sabia? Ela era muito importante, essa cidadezinha. Por isso que Jesus pega e... Então Mateus é daí? Mateus está ali na coletoria para arrecadar dinheiro de quem vem do Líbano e quem vem da Síria. Tem que passar por ali. Tem que ter din-din. Hã? Sim, alfândega. Não muda nada. Se não tivesse, não podia passar. Não podia. Tinha que pagar. Tem que pagar. Ali era alfândega.
que era muito detestada, como até hoje é grato, muito grato. Como até hoje é detestado o pessoal do Leão, né? Sempre foi assim, tá? Então, porque, tudo bem, aqui, muito grato, tá? Cafarnaum, então aqui está Síria e aqui está Líbano. Só que eles tinham que passar por aqui, por quê? Porque aqui está o mar da Galileia, lembram? E aqui depois tem o que depois abaixo? O rio, que é o que falou a irmã Valdete, né? Valdete. Vem cá, eles estão passando, mas passam mercadorias aqui, passam barcos aqui, cheios de mercadorias. Então tem que passar por aqui. Quem tem o rio está feito naquela época, né? Aliás, até hoje, quem tem o rio, né, o nosso rio aqui, eu não sabia, né? O rio Paraíba do Sul, ele corta vários estados, não é isso? E vai embora, né? Vai embora. Era tipo o Rio Jordão, tipo assim. Irmãos, Pavuna, sabia que Pavuna teve rio? Tinha porto em Pavuna? Não. Tinha porto em Pavuna. Tudo que tu puder imaginar aqui, irmãos, em Inhaúma tinha porto. Tudo era rio, irmãos. Foi tudo aterrado. Inhaúma, a senhora lembra? Andou de barco também? Não. Então. Eu estou brincando. Você já viu, né? Só para descontrair. Vi tudo de lá. Aquela casa de escravo, né? Então é a mesma coisa era aqui. Entendeu? Então, Matias, ou Levi, ele também, porque, irmãos, o que a gente entende? Que Cafarnaum é o escritório de Jesus, é uma agência que ele faz para transformar a humanidade. É ali que ele vai fazer o seminário dele, com os seus apóstolos. Só que o povo se acostumou com milagres e não dava mais crédito. Aí fica para nós uma grande lição, né? Irmão, será que a nossa vida de bênção, que Deus tem nos dado, muita bênção, e às vezes nós não mudamos assim, né? Nós achamos tão comum a vida espiritual nossa, Deus faz muitos milagres, mas isso aí para nós não nos incomoda tanto e não nos leva a querer ter mais uma mudança, uma melhora, né? Então Cafarnaum é uma grande lição para nós, essas pessoas. E tu vê que depois o Senhor praticamente amaldiçoa Cafarnaum, que hoje só tem um sítio arqueológico. Eles reconstruíram parte dela, mas a Cafarnaum mesma, ela está sendo pouco a pouco desenterrada. Ela começa a ser desenterrada em 1838, né? Eles começam a escavar, aí sempre é um americano que está na área, né? Aí vai um arqueólogo americano lá, aí depois, em 1866, aí vai já um inglês, o inglês vai descobrir que existiu mesmo Cafarnaum, e depois, em 1894, os franciscanos vão cercar essa área, que você vai ver lá, né? Cercam a área, tá? E cuidam dela, e hoje, em 1905, que eles começam então a fazer a escavação. Aí já vem os alemães que fazem a escavação. A Cafarnaum que tem hoje, ela está assim aos poucos sendo desenterrada. Mas tu vê que o Senhor, ele praticamente amaldiçoou essa cidade. E aí fica assim para nós uma lição, né? Muitas vezes a crise que às vezes nós passamos, até a igreja hoje está passando, é porque a gente de repente se acostumou tanto com os milagres, com as bênçãos de Deus, mas nós não fomos muito impactados para fazer a mudança, como foram os discípulos. Porque nunca esqueça, meus amados, para você e eu sermos um TI, um agente de transformação,
tá? Você vai ter que sangrar para morrer, para não morrer, tá bom? Tudo bem? Entendeu o que é isso? Você sangrar para não morrer? Sabe o que é isso? Transformação e TI, não é isso? O que é, irmãos, você sangrar para não morrer? Eu acho que eu já falei disso aqui, né? Um domador, ele tinha um tigre, e um belo dia o tigre quase que estranhou ele, e pegou a jugular dele e caiu, aí levaram para o hospital, e foi salvo. E aí perguntaram: mestre, o que a gente faz com esse tigre agora? A gente mata ele, manda ele embora? Não mate o tigre. O médico falou: se eu não sangrasse, eu já estaria morto. Então a nossa vida cristã, às vezes ela tem que sangrar. Nós temos que negar muitas coisas, renunciar a muitas coisas. E de repente Cafarnaum não quis renunciar. Porque, irmãos, qual é o segredo de Jesus e qual é o segredo dos que são TIs, né? Transformados para informar, né? Transformados para informar. Qual é o segredo deles? Tá? Eles vão ter o quê? Eles vão ter que... Os discípulos fizeram o quê? Eles tiveram que renunciar. Irmãos, o diabo não vai temer eu e você, se eu e você temos dons, se nós somos cheios de programas, nós temos títulos, ele não vai temer. Nós curamos enfermos, falamos bem, fazemos muitas coisas lindas, ele não vai ter. Não, isso aí para ele não quer dizer nada. Ele quer saber se eu renuncio o famoso egocentrismo nosso, o meu eu. Quando você começa a renunciar o teu eu, o diabo fica muito temeroso de você. Que você está renunciando, você está... O quê? O que ele falou? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a renúncia é a chave para o Jorge mudar e o Jorge ser um agente de transformação. Cafarnaum era lindo, irmão. Cafarnaum, Jesus sentia o cheiro dos pães, o cheiro da culinária. Eles se habituaram a andar com Jesus, viam ele tomando café, passavam na rua, ele estava curando, ele estava ali ensinando, mas tornou-se uma coisa comum para eles. Era mais um. Vocês conhecem? Não, é o curandeiro, é o cara. Não, já estamos habituados com ele. Mas nós estamos aqui numa cidade que é alfandegária e nós temos muitos negócios a tratar e às vezes tumultua a gente, que multidão chega aqui, atrapalha o nosso comércio, dá dinheiro, ao mesmo tempo dá problema. Eles viam Jesus mais assim, como um problema. Então Cafarnaum para nós, irmãos, é uma reflexão muito grande mesmo. O que mais eu posso assim para nós meditarmos, né? Que eu botei aqui para a gente não esquecer. Já sabemos que ela foi amaldiçoada, né? Já sabemos que conhecimento sem ação foi o que Jesus alertou, né? Cafarnaum, junto com Betsaida e Corazim, teve a maior chance de conhecer a verdade, mas desperdiçou, tornando o julgamento mais severo, porque desprezou a graça. Tá bom?